Fala galera, bora! Hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que vai interessar muitos de vocês e vou chamar na minha companhia aqui, nós vamos ter o Tubarão Fernando, tá? Então vai ser um conteúdo de primeira hoje para vocês. Vamos falar sobre é possível viver de leilão e quais as estratégias você pode adotar para implementar isso na prática, tá bom? Inclusive, vou contar a minha experiência, tá? Então vai ser bem legal, tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí que estão com esse pensamento, estão pensando aí em transitar de carreira. Então vem conteúdo pauleira aí para vocês. Espero que gostem. Fernandão tá na área. Show de bola, Fernandão. Boa noite, meu querido. Boa noite, tudo bem aí? Tudo certo. Para quem não sabe, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui. Fernando é o tubarão dos leilões, foi bicampeão do Smart Awards, né, que é a premiação da comunidade, o top arrematante da comunidade, e hoje é um cara que é cogitado aí, que é um cara demandado pelo conhecimento que ele tem, pelos resultados que produz. Então, ele é conhecido dentro da comunidade, na verdade, dentro do mundo dos leilões, como o tubarão dos leilões, cara extraordinário, com muito conhecimento, e que hoje vai agregar um pouquinho pra gente, não tanto na parte do leilão em si, que a gente sempre faz aqui, lives mais técnicas, né, trazendo casos reais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transição de carreira para ajudar a galera aí que está pensando nisso, quais os caminhos, né, Fernando, como é que as pessoas podem seguir até chegar viver de leilões efetivamente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós dois vivemos de leilão, então vocês vão ter aqui também vamos dizer assim, nós vamos contar a nossa trajetória, né, como é que chega nesse ponto, como é que você faz essa transição. Eu vou contar, inclusive, como que eu larguei um cargo público. Vocês vão entender na prática como que as contas que eu fiz até chegar nesse momento, tá bom? Então vai ter bastante conhecimento prático e vai ter bastante aquele negócio, né? Lugar de fala, né? O pessoal gosta de falar isso, né? Então a gente vai contar aqui o que a gente fez. Então não é só teoria. Vamos contar exatamente como que a gente percorreu, passou por esse trajeto até viver de leilões. Boa noite, Fernandão. Boa noite, Renan. Boa noite, pessoal. Tô vendo bastante gente aí. E hoje a gente vai trazer aqui exatamente o que você disse. É um conteúdo que não tem. Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar outra mentoria, outros mentores que tem aí na internet que vivem de leilão, né? Simplesmente por isso. Então podem falar aí, é um monte de evento presencial, curso para arrematante, mas aí você vai ver, o cara não tem 2, 3 arrematação, não passou pelas experiências que a gente faz, que a gente passa, pela agonia da espera da venda, da espera do resultado, de como é que eu vou pagar a conta no final do mês, né? Então é isso que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. Exatamente. E você falou de evento, é engraçado, né? Para quem não sabe, né, o Smart Experience, né, nós temos um evento presencial, está indo para a terceira edição. Nós somos pioneiros nos eventos presenciais voltados para leilão de imóveis. Fizemos logo depois da pandemia, em 2023. Fizemos esse ano no Centro de Convenções de Bolsa, um evento extraordinário. E vamos agora fazer em 2025, já tem quase 400 pessoas confirmadas. Vamos fazer em 2025 aqui no Minas Centro e Belo Horizonte. E eu tô vendo um monte de evento pipocando aí, né? Agora todo mundo quer fazer, né? Evento de leilão, né? E se juntar esses eventos todos aí, os cabeças dos eventos, não dá 10 arrematações. Se juntar tudo, não tô falando de um, não. Se juntar todos aí, não dá 10 arrematações. Então, realmente engraçado, né? Você vê o pessoal... a internet aceita tudo, né, cara? Os caras virando expert aí de leilão sem ter arrematação, né? Então, aqui vocês vão aprender na prática, e é por isso que o evento da Smart é o único que tem network de verdade, porque são pessoas que, de fato, estão arrematando e fazendo negócio. Quem foi no Smart Experience esse ano sabe do que eu tô falando, né? Sabe do que eu tô falando. É negócio acontecendo, não é network de, pegar na mão, tomar um café, não. É negócio efetivamente acontecendo dentro do Smart Experience, pessoas que fizeram sócios dentro do Smart Experience, né? Então, é um prazer você ter falado do evento aí, mas é um prazer falar do Experience, porque a gente sabe o potencial e sabe que o tanto de fake que tem na internet, o negócio é brincadeira, cara. Tem hora que eu acho engraçado, assim, a gente vai indo, aí eu até acho graça, né? O que tem de diferente no Smart Experience de todos esses outros eventos? O que tem é que a gente não privilegia palestra e tema, né? Tema a gente tem dentro da mentoria, aula a gente tem na mentoria. No encontro presencial a gente desenvolve nosso relacionamento, nosso network, nossos negócios, né? Teve gente que falou assim, pô, saí de lá, já estava com 3, já tinha entrado em 3 cotizações. É fantástico, então não tem como comparar. Até antes de começar aqui, que a gente vai começar já a falar aqui do assunto transição de carreira,
Se tem smartano ainda que não comprou o Smart Experience, fique esperto. Amanhã eu já vou abrir, vou falar um pouco do Smart Experience para a turma 27. Então pode ser que os lote 1 lá do azul ou o lote 2 do laranja termine amanhã. Então você que ainda não comprou, puxãozinho de orelha, o melhor evento de leilões de imóveis do país, é aonde as coisas acontecem. Então já garanta seu ingresso lá. Vamos ter mais de 800 arrematantes. Vai ser o maior evento de leilões de imóveis do país. Vou até levar lá o pessoal do Guinness lá. Vai ser o maior evento de leilões de imóveis do país. Mais de 800 arrematantes, smartanos com sangue smartano, com vontade de fazer negócio. Então é um network de qualidade, né? Não é aquele network que fica batendo papo em café, sem assunto, sem para onde ir, aqueles papos que não levam ninguém a lugar nenhum, né? Não. É network para fazer negócio, porque a veia da comunidade Smart é essa, é fazer negócio. É o cara. Você não senta na mesa com ninguém. Quando você senta na mesa com o smartano, você já está esperando que pode ser seu próximo sócio. Então, é diferente o network, né? Mas vamos lá, vamos para cima. Show de bola. Vamos falar um pouquinho, então, sobre transição de carreira, né? Eu sei que Quem aqui quer transitar de carreira? Coloca aqui nos comentários, só para a gente sentir aqui. Quem aqui quer fazer transição de carreira? Coloca aqui para mim nos comentários. Coloca nos comentários aqui que eu quero entender quem quer, de fato, fazer transição de carreira. Quem quer renda extra ou transição? Escreve assim, ó, renda extra ou transição. O que você espera dos leilões? Só escreve assim para mim, renda extra, transição. Só para a gente entender quantas pessoas estão enxergando o leilão. Só uma possibilidade de multiplicar o patrimônio, que é muito legal também, e quantas pessoas não querem viver de leilão efetivamente. Escreve para mim transição ou renda extra. Porque o eu agora confundiu. Escreve transição ou renda extra, só para a gente entender. Tem muita gente que quer, né, ô Fernando, viver ali de leilão, mas tem gente que, na verdade, está feliz na profissão, mas quer multiplicar o patrimônio para aposentar mais cedo, né? Tem até um movimento FIRE, né? Que é das pessoas que fazem muita poupança para, eventualmente, aposentar mais cedo, mas não necessariamente largar a profissão que ele tem atual. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ó, a maioria está querendo transição. A gente vai vendo aqui, ó, transição. Tem gente, o Jackson falou que quer extra, renda extra, né? Mas, assim, tem muita gente querendo transição. Isso é um sinal de quê, Fernando? As pessoas É um sinal de... estão infelizes, né? Não, o detalhe é o seguinte, gente. Eu costumo falar bastante isso, né? O mundo dos leilões é do universo tão próspero que é como se fosse um caixa eletrônico. Você saca dinheiro na hora que você quer. É simples assim, né? O que eu quero fazer? Quero ganhar dinheiro? Vou ganhar. Tem jeito de fazer, né? E a gente mostra aqui como o tempo todo ganhar dinheiro igual eu, Mauro, sacaneando, né? Não dá. Mas enfim. O que eu acho que é muito legal, e a gente tem muito testemunho nesse sentido, o meu próprio, né? Eu também parei em 2020, eu comecei a viver exclusivamente de leilões e por ganhar dinheiro rápido, a gente sabe que não existe essa promessa de, não, você vai ficar rico rápido, fácil. Não é, né? Demora. E quanto mais você faz, mais tempo tipo, a arrematação que eu fazia em 2020, 2021, não é a mesma coisa que eu penso hoje. Né? Hoje eu faria totalmente diferente. Você precisa passar pelos processos. É aquilo que vocês ensinam muito bem lá na Smart, que é do montinho e montão. Começa por aí. Por onde eu começo? Né? Eu tenho que fazer transição de carreira, eu posso, é possível viver de leilões plenamente. Como eu começo? Montinho e montão. Né, Renan? Exatamente. A gente começa, né, o primeiro passo, e aí eu vou falar primeiro antes até do montinho e montão. Né? O montinho e montão é uma estratégia, vou explicar daqui a pouquinho, mas é uma estratégia de acumulação de capital. Você vai produzir, você vai crescer o seu patrimônio usando a estratégia do montinho e montão. Mas a primeira coisa, não tem como, né? Você tá com o copo aí da mansão também, né? Eu tô com o copo aqui da mansão. Show. Mas a primeira coisa, né, Fernando? Eu acho que, e eu vou falar até como exemplo meu, tá? O que eu fiz para largar um emprego público. Eu sei que para o servidor público é mais difícil largar. Quem é servidor público aí vai passar por uma dificuldade maior. Por quê? Porque você sabe que é reversível, né? Então você não tem como voltar. Não é igual na iniciativa privada. Eu sou engenheiro, trabalho na empresa. Cara, você larga, depois deu errado, você volta para outra empresa, você arruma outro emprego. Serviço público não tem como, né? Você teria que passar num outro concurso. Então, naturalmente, é um pouco diferente, né? Mas a primeira coisa o primeiro cálculo que eu fiz, e a primeira coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, você não pode
ser contaminado por questão, por questões emocionais que podem acontecer no dia a dia, na sua casa. Ah, porque faltou dinheiro e você vendeu o imóvel, queimar o imóvel de qualquer jeito, ou fazer uma arrematação ruim, porque você tem que dar a resposta para a sua, né, para sua despesa, para a sua necessidade diária. Então, o que eu recomendo e o que eu fiz? Primeira coisa, você criar uma reserva que te dê tranquilidade. Porque é a reserva que vai fazer você deitar a cabeça no travesseiro e não fazer bobagem. Então, por exemplo, você ganha 10 mil por mês, você tem 10 mil de despesa, nem eu vou falar de salário, vou falar de você tem 10 mil de despesa. Eu, particularmente, recomendo que você separe lá, tem 500 mil de patrimônio, um exemplo, tem 500 mil na mão. Vou falar também de menor valor, vocês vão entender, que vou fazer até uma regrinha para vocês entenderem, para cada quanto você tem de dinheiro, de crédito, quanto você pode gerar de lucro, para vocês entenderem e começarem a planejar o de vocês. Mas, se você gasta 10 mil por mês, eu recomendo que você pelo menos tenha guardado 120 mil. Para sentar, ficar tranquilo e falar, cara, eu tenho 12 meses aqui, se quiser ser um pouquinho mais conservador, guarda 18. Tá? Ah, mas eu tenho 500 mil de patrimônio. Tira 180 e começa a brincar com os 320. Tá? Minha cabeça para você não ter aquela recaída, né? Porque senão você vai e volta. E toda vez que a gente fica no meio do caminho, é o pior cenário. Se você não queimar a ponte definitivamente, você fica no pior cenário, que é o cenário em que você fica meio a meio e não consegue implementar nem estratégia dos leilões para poder construir, pavimentar a sua liberdade financeira e ainda fica meia boca lá no trabalho que você tem. Então você vai ficar no meio do caminho, que é perigoso. Eu penso assim, acho que antes da gente falar do montinho montão, primeiro criar a reserva. Você pensa assim também, Fernando? Exatamente. Você precisa, né, necessariamente, bem primeiro, antes de qualquer coisa, para você viver, seja num negócio que você vai abrir uma loja, um comércio, um escritório de prestação de serviço, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa necessariamente ter educação financeira. Então você passa o quê? Qual que é o meu custo mensal? Né? Então você soma lá todas as despesas. Eu tenho mercado, eu tenho escola de criança, plano de saúde, quais são as minhas despesas, carro, não sei o quê. Eu preciso cumprir isso daí, né? E assim como você tem um negócio, você abrir um comércio ou qualquer coisa, eu vou empreender, né? Eu preciso necessariamente ter essa garantia. Esse daqui eu não mexo, esse daqui é o meu, esse aqui tá garantido. Aí, necessariamente, considerando exatamente esse número que você precisa. Ah, 10 mil reais por mês é minha despesa fixa. Então, eu preciso de 120 mil reais por ano. Quantas arrematações eu preciso fazer para ter essa renda? Né? Então, ou seja, essas que eu for fazer, os 120 mil de lucro que eu vou precisar, é para esse um ano, o próximo ano que eu vou precisar. O que for além, eu já posso reinvestir. E assim por diante. Então, a educação financeira é primordial. Né? O sangue frio aí no... Exatamente. E para chegar nesse ponto mesmo, né, de pensar em transitar, obviamente que já é importante você ter alguma experiência em arrematação. Então, em algum momento, vai ficar... Imagina você hoje trabalhando, você trabalha numa empresa, CLT, trabalha 8 horas por dia. E aí você quer ingressar nesse mundo dos leilões. A primeira coisa que vai acontecer na sua vida vai piorar. Renan, mas vai piorar? Vai. Porque você tem um trabalho de 8 horas, você tem uma família e você está aprendendo uma coisa nova. Óbvio que vai piorar. Vai piorar para melhorar depois. Você tem que ter isso em mente. Porque a gente não quer sofrer a dor, né? A gente não quer sofrer ali, porque dói, né? Você ficar sem dormir, acordar mais cedo, ou ficar mais tarde para você aprender uma coisa nova, dói. É natural, mas vai piorar para melhorar depois. Confia nisso, tá? Piora para melhorar depois. No primeiro momento que você está conciliando, em que você precisa aprender e ainda precisa da renda do seu trabalho. Esse momento é o principal, que as pessoas desistem. É aqui que as pessoas desistem, é aqui que as pessoas, eu não aguento. Não, porque eu não abro mão da minha cervejinha no sábado. Não, porque eu não abro mão de sexta-feira, eu já não pego na caneta depois de meio-dia. Porque eu não abro mão disso. E aí você vai, de tanto não abrir mão, não sobra tempo para aprender uma coisa nova. Então vai doer mesmo, vai ser difícil. No primeiro momento, vocês vão... Vai doer, vai ficar mais tempo, você vai ter pouco tempo com a família, você vai ter que abrir mão de um lazer, mas você está aprendendo uma coisa nova que vai pavimentar o seu futuro. É isso. Primeira coisa, eu acho que tem que ter em mente isso, né, Fernando? Porque muita gente quer crescer na vida, quer fazer uma transição, quer construir um negócio lucrativo, mas não quer passar pela dor
de construir isso e fazer conciliar coisas, né? Então, acho que, começando aqui, eu acho que é bom fazer talar esse drive aí no pessoal, que isso é importante, né? Sem sacrifício não tem jeito. E tipo, gente, tem muita gente que também não tem perfil, né? Já insisto, eu tenho diversos amigos que eu falo, gente, dá para vocês mudar a sua vida também, vem e acompanha, mas aí chega num determinado ponto que, tipo, não é perfil de empreendedor, não tem esse tino, né? Tipo assim, não consegue sair daquele comodismo. Mesmo que a pessoa esteja ali exaurido pelo serviço, eu tenho um bom salário, e a pior dificuldade, quem mais a gente vê buscando transição de carreira são quem tem grandes salários, né? Quem tem o contra-cheque alto é quem mais quer sair daquela pressão. E aqueles outros que estão ali naquela faixa do comodismo demoram um pouco mais. Eu sinto isso porque eu tenho diversos amigos que demoraram mais para conseguir se deslivrar daquele comodismo ali. Né, cara, manda essa fábrica se explodir aí um pouquinho. Não, mas eu tenho que cumprir ali toda hora, tal, tal. E aí, quando vem a primeira venda, põe a mão na bolada e fala, nossa, não, vamos fazer outro desse negócio aí. Entendeu? Aí o negócio começa... Porque a pessoa tende a precisar necessariamente ver para depois encarar, né? E ninguém está falando para fazer o contrário. Exatamente isso. Você tem que fazer, repetir, repetir, repetir. Daqui a pouco você fala, cara, dá para fazer isso com mais frequência, com mais constância, e eu não preciso realmente, né, ficar ali todo dia. Eu vou usar aquele tempo que eu estou vendendo barato para mim poder monetizar mais aqui. Exatamente, é isso aí. Né, eu estou vendo aqui uma frase do Rafael, eu falei isso uma vez, né? Falei, olha, toda vez que eu queria aprender algo novo, sabe o que eu fazia? Acordar 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo. É isso. Né? Você tem que pagar o preço ali para depois colher. A colheita vem depois. Nunca você colhe antes do plantio. Primeiro você tem que plantar para depois você colher. Não tem como, não tem mágica, né? Não tem segredo. Mas enfim, vou contar um pouquinho e aí eu queria que o Fernando, vou passar a primeira palavra para o Fernando, para ele contar primeiro como que ele começou a construir a transição de carreira dele, como é que ele passou a viver de leilões. Depois eu vou contar um pouco da minha história e eu tenho certeza que tem muito servidor público aqui, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, vocês vão entender como que foi essa transição, esse passo a passo, até tomar a decisão definitiva de viver de leilões, viver de compra e venda de imóveis, tá? Mas eu vou deixar o Fernando contar, que a história dele é incrível também. O Fernando, ele já vem de uma veia empreendedora de muito tempo, né, Fernando? Já vive do negócio, e fez uma transição de negócio. Então foi uma situação até engraçada, né? Porque você já tinha um negócio consolidado e migrou de negócio. Então, conta pra galera aí como é que você chegou no mundo dos leilões e como é que você viu que dava para viver e começou a trabalhar nisso para hoje ter independência e viver exclusivamente de leilões. Legal. Então, vamos lá. Eu era sócio minoritário de uma empresa mineradora de areia e desde 2015, 2016, mais ou menos, eu comecei, por conta de um loteamento aqui irregular em Jacareí, na minha cidade, comecei a pegar alguns processos. Sou advogado de formação desde 2005 e eu nunca tinha advogado, nunca tinha militado na área, né? Cuidava da parte comercial, meu negócio sempre foi o tino comercial. E aí, em função desses problemas aí, mais com o pessoal da minha família e tudo mais, que precisava mover processo lá contra a loteadora, entrei, comecei a fazer ali os processos judiciais contra o loteamento. E naquele tempo, onde foi exatamente onde surgiu, né? Ganhamos os processos e tudo mais, chegou na fase de penhora, na hora que começou a penhorar, tinha que fazer o leilão para apurar o pagamento do processo. E aí eu comecei, enxerguei o negócio, falei, ué, mas como assim? Vai para leilão? Rapaz, olha que negócio bom. Comecei ali a arrematar aquela questão dos terrenos e tudo mais, e ali comecei minha vida nos leilões. Isso foi mais ou menos 2019, né? E aí comecei, pegava lote lá por 80 mil, vendia por 150, ganhava 60 mil assim, brincando. Falei, que isso, gente? Esse negócio é muito bom. E aí comecei, acabou os lotes, falei, peraí, deve ter mais leilão em algum outro lugar? Não sabia nem da existência de leilão. E aí comecei a olhar primeiro os leilões judiciais que tinha, saía publicação, comecei a olhar nesse sentido. Aí arrematei, primeiro leilão que eu arrematei fora desses lotes foi uma casinha que era leilão de direitos, que tinha alienação fiduciária com a Caixa. Hoje, inclusive, tem uma consciência enorme daquilo lá, foi proposta condicionada, já fiz certinho na época, para quitação da alienação fiduciária, solta tudo. Beleza, arrematei, mandei uma proposta lá de 85 mil, o edital já previa na época assim, que 60% era 98 mil, eu mandei 85, a juíza aceitou,
liberou, mandou oficiar lá, cancelamento da alienação fiduciária, registro certinho, beleza. Quando fui tomar posse da casinha, chegou lá, nem a porta não fechava. Entendeu? Eu falei, Nossa. putz, a casa estava destruída. Mas, enfim, era uma casa que as casas bonitas dentro do condomínio se vendia na época por 250. Eu paguei 85. Aí eu peguei e coloquei ela para vender do jeito que estava. Só mandei limpar lá e botei para vender e vendi por 150 mil. Eu ganhei 60 mil reais, 56 mil reais livre, líquido, naquela casinha. E ali eu comecei. Aí eu falei, virei, fiquei, cara, eu vou atrás. E comecei a olhar tudo. E aí pegava mais uma, pegava mais outra, pegava mais outra aqui. Entendeu? E aí comecei. Naquele momento ali, alguém perguntou quantas arrematações você tem até hoje. Hoje eu já passei das 200. Só que eu participei, fora as que eu ajudei os meus amigos aqui da Smart também em questão. Então, tudo que tiver com relação a situações e opiniões, e cada arrematação tem uma história única, cada arrematação tem uma dificuldade única, então você vai conseguindo ganhar experiência, a ponto de que você vai chegar ao ponto que, ó, isso não é mais dificuldade. É gostoso, né? Você vai pegar o perfil de fazer o quê? Isso daqui para mim é um prazer. Então, se eu passar, embora não precise, mas se você passa 12 horas por dia respirando leilão, falando sobre leilão, analisando imóveis, dando orientação, fazendo assistência, o que vai acontecer? Você está tendo um prazer ali. Né? Você, inclusive, hoje, a minha dificuldade maior é conseguir um pouco mais de tempo de qualidade com a família, porque eu sou apaixonado no que eu faço. Então, você não pode ser o extremo como eu sou. Né? Mas quem busca viver de leilão é plenamente possível. Exatamente, sensacional. Essa é uma grande dificuldade, né? Porque quando você gosta do que faz, você acaba ficando muito intenso naquilo, né? E aí tem que também, obviamente, equilibrar ali a vida, né? Espiritualmente, o Fernando equilibra muito bem, família, né? Porque senão a gente, obviamente, também as pessoas ao nosso lado reclamam, né? Mas assim, é um prazer, né? Trabalhar com isso, né? Trabalhar com leilão é uma coisa espetacular. Eu realmente sou apaixonado também por isso. Já estou há 11 anos no mercado imobiliário, né? Então, ó, deixa eu só. O Emerson perguntou ali: você achou a Smart achou? Acho que foi um casamento ali, foi um match duplo, né? Mas na verdade o Fernando ele entrou na turma 4 da Smart em abril de 2021. Mas já era um cara gigante, né? Ele entrou ali. Isso cabe um parênteses aqui, porque o que acontece? Quando a gente começa nesse ramo e foi a minha situação, aí eu já tinha parado com a empresa, estava focado somente nisso. E o que era legal? Você só pensava em leilão, você só falava de leilão e você não está num ambiente que é próprio para isso. Você não tem com quem falar. E aí você começa a buscar sobre leilão. Quem que está falando de leilão? Eu quero conversar sobre isso. Né? Tô acontecendo uma situação comigo aqui agora, com quem que eu vou trocar ideia sobre isso? Né? E aí apareceu para mim, graças a Deus, ali a Smart. Entrei lá e aí eu atormentei aquela turma que entrou ali e não parava de falar e o tempo todo e não sei o quê. E de lá para cá nós já estamos há 3 anos juntos aí. Realizamos coisas que eram inacreditáveis, improváveis, impossíveis para quem imaginava, né? Exatamente, é isso aí. Foi turma 4, abril de 2021. E foi assim como nós temos grandes feras ali dentro da comunidade. Fernando é o top arrematante, é o cara, né, acima da média ali dentro da comunidade. É um prazer ter pessoas como esse, né, como o Fernando e outros tantos dentro da comunidade. Por quê? Porque a hora que a gente são pessoas que a gente troca, né? Então é uma troca constante. E o Fernando é meu sócio, né? Não só sócio em negócio, mas sócio em várias arrematações. Então, assim, é oportunidade única de você conhecer pessoas, fazer novos sócios e construir relacionamento, né? Mas, enfim, voltando aqui para o meu caso, né? Tenho 11 anos aí de mercado imobiliário. Quem me acompanha há mais tempo, quem acompanha a Smart há mais tempo, sabe que eu era auditor fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Então, tinha um salário ali relativamente bom, né? Era de 30, 35 mil reais. E eu tracei para mim que o meu objetivo, né, ia chegar, quando eu fizesse 3 vezes o meu salário, eu ia transitar de carreira, né? Então, esse foi o meu objetivo e talvez muitos de vocês nem precisem desse objetivo tão largo, né? Isso é uma situação realmente que envolve quem é servidor público sabe, que às vezes para você sair é uma carreira que é difícil você voltar, né? Porque você tem que passar no outro concurso e, obviamente, isso fora de cogitação, não tem como. Depois que você
realmente tomou a decisão de sair, não dá para voltar mais, né? Então, essa é a realidade, né? E tracei essa meta para mim, dos 3 vezes o ganho de arrematação na PF, tá? Isso é só na PF, a gente tem umas arrematações de pessoa jurídica aí, mas só na pessoa física, só aquele que ia cair para mim na venda, né? Porque na minha cabeça é o seguinte, cara, dependendo de empresa, qualquer coisa, tem que cair na pessoa física, né? E a arrematação é uma coisa instantânea. Então, na hora que você vende o imóvel, se for à vista, cai na hora, a pessoa já paga ali, já lava a escritura, cai na hora, ou se for financiado, vai demorar 45 dias, 60 dias, vai cair na sua conta. Então, é um negócio que você sabe que você vendeu, vai cair, né? Então, não tem negócio de, vai demorar, vai não sei o quê. Não, se você vendeu o imóvel, ele vai cair na sua conta ali, no máximo 60 dias está na sua conta, né? Então, coloquei como meta para mim que 3 anos, quando eu tivesse em lucro de arrematações na pessoa física, 3 anos de salário, dava mais ou menos 1.200.000, eu faria, 1.260.000, eu faria a transição de carreira. E ano passado a gente bateu 1.400.000 alguma coisa em lucro de arrematação. Também teve, né, obviamente teve venda que era de 2022 e caiu e tal, mas o lucro projetado de outras arrematações, 1.400.000 de lucro aproximadamente. Tomei a decisão de sair, largar o serviço público. E por quê? Porque isso, na verdade, já pulsava no meu coração. Na verdade, eu já queria. Eu só ainda não tinha encontrado, vamos dizer assim, não tinha chegado ao ponto ainda para tomar a decisão. Mas quando o Ricardo falou um negócio aqui, quando você começa a vender, não tem como, cara. Cai pau, caindo na sua conta, realmente aquilo mexe com a sua cabeça. Você começa a analisar e fala, cara, mas peraí, eu trabalho 8 horas por dia, 40 horas por semana. Vou arredondar aqui, são 50 semanas. Então, se eu gasto 2.000 horas por ano no trabalho para ganhar X, eu estou gastando aqui 20% disso, até menos, talvez uns 10% disso, e estou fazendo 3 vezes mais. Então, o que vem na cabeça? Sua cabeça explode. Você fala, cara, se eu pegasse todo o tempo que eu gasto no meu trabalho, 8 horas por dia, a maioria de vocês trabalha 8 horas por dia, e colocasse todo o tempo em leilão, o que isso ia virar? E aí é que começa a balançar a cabeça, né, Fernando? Na hora que você fala, se eu me dedicasse 100% a isso, o que isso ia virar? Já passou esse pensamento pela sua cabeça também? Na época da transição. Verdade, hoje você vive disso, mas na época da... Porque o que acontece, né? A gente fica pensando sempre no seguinte, o que a gente mais escuta, de dificuldade de quem está começando, nossa, é muita concorrência, eu não consigo arrematar, e não sei o que, você vai mudando sua cabeça, sua percepção, sua questão de oportunidade. Cada oportunidade que você olha de forma diferente, você já consegue ver na frente. Para quem você vai vender, por quanto você vai... para quem você vai vender, por quanto você vai vender e quanto você vai ganhar. E aí você começa a usar a arrematação como moeda de troca. Cara, eu preciso pagar a anuidade da escola das crianças. Então eu preciso dessa arrematação. Essa arrematação eu pago a escola. Eu preciso... Cara, uma coisa que eu fiz ano passado, quando eu troquei de carro. Cara, quanto vale o carro lá? 200 pau. Cara, eu vou botar 200 pau no carro lá? Não vou, por quê? 200 pontos eu na arrematação eu vou ganhar no mínimo 60 no ano. No mínimo 60 no ano. Né? Então aí você vai lá e faz o seguinte, me dá e financia no banco aí, dá 5.000 de parcela. Cara, 12 meses dá 60.000. Então por que eu vou botar meu dinheiro no carro? Entendeu? Você vai trocando, você vai usando a sua arrematação para destinar a sua despesa. Quero fazer uma viagem com a família. Quanto que eu vou gastar? 30 mil, 50 mil. Aí a gente volta no nossa linguagem smartana, né? É um pop. Vou fazer esse pop aqui para me viajar nas férias com as crianças. Entendeu? Então você começa a fazer isso. Né? Agora, mas e a CLT, né? E o dinheiro do mês? Como é que eu faço? Entra naquela questão da reserva. Mas, naturalmente, quando volta o dinheiro, né? Você tem que ter ali a disciplina de falar, beleza, isso daqui era para isso, já vou pagar aquilo, isso aqui sobrou, vamos entrar de novo. E você vai fazendo o giro. Exatamente. Essa disciplina de ter a reserva que vai trazer a tranquilidade, né? A reserva vai deixar você fazer boas operações, não queimar operações, porque quando você está precisando de dinheiro urgente, você acaba vendendo imóvel mais barato do que deveria, você acaba comprando imóvel errado, porque você está ansioso para arrematar, para girar. Então, a reserva é que vai fazer você fazer bons negócios, né?
Então é maluquice, né? Você pega aquele imóvel, por exemplo, lá do. Tem até um vídeo no YouTube lá nosso, depois quem quiser. Essa live, inclusive, vai para o YouTube, né? Quem estiver assistindo aí no YouTube depois vai ver esse vídeo aí. Aquele lá, 300 mil numa arrematação, aquela lá do Cambuci. Aí você pega. Outra aí que é aquela do Porto Alegre lá, tem uma da Casa Azul, essa não. Você não tá nessa não, mas vai dar o quê? 350 mil. Tem aquela de Porto Alegre, a outra que a gente pegou, que vai dar 300. Aí você começa a ficar maluco, né? Você fala, cara, peraí, cada arrematação dessa, 300 mil. É 300, Barra 400 Funda. mil, 200 mil. Barra Funda, Barra 400 mil. 350 mil. É. Aquela casa Então de São Bernardo. é uma ordem de grandeza, aí o cara ganha. Igual eu tô falando, eu ganhava 330 mil reais por mês. Cara, não é um salário baixo, eu sei que não é, eu não sou fora da realidade, eu sei que é um salário alto do Brasil, mas, cara, peraí, num negócio, eu fiz 1 ano de salário, eu gastava 2.000 horas da minha vida, porque a gente tem que ser sincero. Quando você trabalha, você está trocando tempo por dinheiro. Você tem que entender isso. No dia que você entende isso, você começa a falar, cara, eu estou trocando tempo por dinheiro. Se eu estou trocando tempo por dinheiro, o que eu faria com esse tempo se eu tivesse uma outra oportunidade, um outro negócio e tal? Então, você começa a olhar para ele. Com 10% do tempo, eu faço 3 vezes o valor do meu salário anual. Então, a conta começa a bagunçar a cabeça, né? E aí, de fato, você começa a entender que fala, cara, meu tempo está mal alocado. Eu estou no meu tempo, eu estou alocando meu tempo no lugar errado. Se eu estivesse alocando aqui, eu estaria, talvez, com mais tempo ou com mais dinheiro. Porque aí você pode escolher também. Você pode trabalhar pouco e ganhar o que você ganhava mais ou menos, ou você pode adicionar um pouco de hora no trabalho de leilão e começar a multiplicar. E aí, realmente, o negócio é exponencial, né? Eu vou falar até de uma continha que eu fiz na época, para a galera entender aqui. Tá. Quero que vocês anotem aí. Para vocês. E vou falar um pouquinho sobre cotização, que o Henrique perguntou aí. Que dá para comprar sozinho e dá para cotizar. Vou falar qual que é a vantagem de cada uma, tá bom? Mas o que você ia falar, Fernando? Não, é que deu uma travada no seu e eu fui emendar aqui. Sua internet aí, acho que tá meio fraquinho. Saí do trabalho, não tô pagando internet, né? Foda, né, Olha aí. Mas você divide ali com 3, com 4. Sim, você vai ganhar 75, mas quantos desses você faz? Né? Então, beleza, eu ganho 70 aqui, 50. Hoje, para mim, numa arrematação, tenho que ter no mínimo 50 mil de lucro. Né? E às vezes são bem mais. Então, eu até tinha feito uma planilha agora para a gente atualizar lá, até para questão. O valor das arrematações que eu participei é absurdo. A minha participação, obviamente, ali vai chegar no valor muito menor. Mas o potencial de lucro, você vai olhar o seu estoque. Falei, fiz o levantamento. Hoje eu estou com 46 imóveis na carteira. Quantos tem à venda? Tem 15. O restante está em reforma. Acho que está tocando 20 e poucas reformas. Outras tantas para desocupar ainda. Então, quer dizer, vira uma esteira, porque você passa... E outra coisa, você aprende a não ser desesperado para vender. Porque é uma agonia da gente. Cara, essa não vende. Essa não vende. Nossa, está demorando, não está tendo visita. Às vezes, eu falo sempre isso para o pessoal, às vezes o cliente que vai comprar a sua casa ainda nem decidiu comprar uma casa, né? Então, quer dizer, você tem um tempo de maturação. Para isso, aquela questão, você tem a sua primeira reserva, você vai manter ali o seu nível, e aí, vendeu, beleza, dessa arrematação eu vou viajar, dessa arrematação eu vou trocar o carro, dessa arrematação eu vou fazer aquele outro negócio. E quantas arrematações você pode fazer? 10, 20, 30, né? Porque você vai fazer o seguinte, cotiza, mas cada cotização você ganha 30 mil, 40 mil, você cotizou 10, você tem 40, 300, 400 mil reais. Né? Então é uma coisa muito plausível, muito, muito fácil. A gente tem dezenas de testemunhos ali. Né? A nossa meta, por exemplo, nos tubarões para a galera é faturamento de 1 milhão ano. Né? Mas eu não tenho dinheiro ainda para ganhar 1 milhão ano. Você vai ganhar um pouco menos, mas muito rapidamente você vai chegar naquele 1 milhão. Porque a multiplicação exponencial é muito rápido. Muito rápido. Eu digo porque quando eu entrei lá em 2020, 2021, eu olhava o quê? Eu pegava imóvel de 100 mil, de 80 mil, para pegar barato, para ganhar 50, 40. Você vai subir no ticket. Por quê? Porque o trabalho é o mesmo. Né? Então você vai, o que eu quero para mim? O que eu busco? E aí, naturalmente, você vai fazer o quê? Você vai conseguir fazendo uma esteira exponencial ali. E aí você vai manter o quê? Você tem que deixar um fluxo de caixa, porque eu estou tocando, por exemplo, 20 e poucas reformas,
É todo dia tem que pagar um Pix disso, Pix daquilo, é o pedreiro, é material, é não sei o que mais. Então você precisa de girar além do seu custo. Né? Mas isso não faz muita diferença. Aí chega a arrematação que você fala, putz, agora eu não vou entrar. Né? Essa daqui, deixa eu ver, essa vai demorar mais. Agora essa daqui é rápida, essa daqui dá para entrar ainda. E aí você começa a desenvolver outros negócios, você começa a poder fazer alavancagem, você entra, o cara fala, você vai ter que dividir o lucro numa cotização. Você também vai usar o crédito do seu sócio em uma, você vai dar o seu na outra. Né? Então, quer dizer, você desenvolve um ambiente que não tem em lugar nenhum. E aí abre um outro parênteses que é, onde isso é possível? Só na comunidade Smart, por causa da cultura que nós temos. Né? Então, ali, a gente confia cegamente, de olho fechado, porque está todo mundo com o mesmo objetivo. Todo mundo buscando a mesma coisa. É diferente de você ir num evento desses aí, chegar lá e não conheço ninguém, o cara não está. Eles estão lá se engalfiando, brigando por oportunidade. Aqui a gente passa a oportunidade. Quantas vezes eu não peguei alguma, falei, ó, pega essa daqui para você, pega essa daqui para você, vai lá, né? Depois que você arremata, quer entrar aqui comigo? Então, quer dizer, é muito dinâmico, é muito... E aí, depois que você ligou a esteira, transição de carreira é tranquilo. Nós já tivemos casos, por exemplo, de um mentorado, que eu lembro que ele conversou com a gente umas 2, 3 horas, ele tinha faturamento anual de 1,5 milhão. E ele não aguentava mais a pressão no serviço, era super diretor aí. Quero parar, quero viver de leilão por 1,5 milhão. Eu falei, cara, demora para você conseguir fazer isso. Você vai levar algum tempo até você pegar a experiência e tudo mais. Né? Mas ele estava disposto a fazer isso. Então, quer dizer, saiu de uma vez? Não, por quê? Porque é muito dinheiro para você largar. Não dá. Mas você vai fazendo calmamente, vai fazer, e vai duplicando, e vai multiplicando. Né? Então, é plenamente plausível e fácil de fazer. Fácil. A gente diz fácil porque ali tem inúmeros, dezenas, centenas de exemplos de testemunho com relação a isso. Exatamente. E eu fiz na época, Fernando, eu até comecei a fazer uma continha, né? Eu falei assim, cara, vamos pegar aqui, eu acho que vale para todo mundo aqui essa conta, né? Então, vamos fazer em múltiplos de 5, que fica mais fácil. Múltiplos de 5 dá 60 mil no ano, né? Então, 5 mil de salário vira 60 mil no ano. Quanto que você consegue a cada múltiplo de 5? Eu vou calcular aqui 60 mil de lucro. Você ganha 10 mil é 120, você ganha 15 mil é 180. Aí você vai calculando aí para a sua realidade. Mas eu tinha feito uma conta que era mais ou menos assim. Eu falei, cara, para eu conseguir a cada 60 mil de lucro, eu precisava de 7 pacotinhos de 60 mil de lucro. Porque eu tinha 420 de renda. Eu precisava de 7 pacotinhos vezes 3. Eu precisava de 21 pacotinhos de 60 mil de lucro. Tanto é que hoje é uma conta que eu faço. Normalmente eu entro em arrematação que eu ganho 60 mil de lucro, pelo menos. É uma conta que eu faço, né? Falar, pelo menos 60 mil de lucro. Mas, enfim, eu te falar o seguinte, o que eu preciso de capital? Então, para ganhar 60 mil de lucro, eu preciso de quê? De capital e crédito. Se eu for pegar imóvel à vista, para cada 60 mil de lucro, eu preciso investir 150 mil. Que dá mais ou menos 40% ali de rentabilidade. Que é normalmente a média, dá para fazer mais. Na verdade, a gente faz até mais. Mas aí já tem um quê de experiência também, já está mais tempo no mercado. Tal. Você que está começando agora, é natural, você ainda está aprendendo e tal. Então, não é de esperar muito mais do que 40%, não. Você vai fazer 40% aí normalmente de renda, né? Então, de rentabilidade anual. Então, para cada 60 mil de lucro, se fosse à vista, era 150 mil. Mas é óbvio que a gente tem estratégias de financiamento na Caixa, dando 5% de entrada. Inclusive, agora no mês de setembro, a Caixa abriu essa possibilidade, né, de financiamento 100% para venda online e venda direta. Tem pouco imóvel lá, a Caixa deu uma fakeada aí na notícia, mas a gente já cobrou lá, fizemos até um post, pedir para a galera marcar a Caixa lá para eles soltarem mais imóveis. Vamos esperar aí para ver se vai sair mais imóveis com possibilidade de financiamento. Mas, para cada 60 mil de lucro, você tem que investir 150 se fosse à vista. Se for financiado, dando 5% de entrada, para cada 60 mil de lucro, você vai precisar de mais ou menos 40 mil de capital. Olha só que legal. Você diminui 110 mil do que você precisaria de capital à vista. Você vai precisar mais ou menos uns 40 mil para rodar a operação. Que é pegar, pagar ITBI, pagar documentação, uma reforminha e colocar para venda. Então, para cada 60 mil de lucro, você vai precisar de 40 mil de capital e 120 mil de crédito. Não, Renan, mas 40 mil mais 120 mil deu mais do que 150 de investimento. É porque tem os juros aí, obviamente você tem que considerar isso. Então, dá mais ou menos, para cada 60 mil de lucro, você vai precisar de 150 mil à vista, ou, se você for pegar operações financiadas, você vai precisar mais ou menos de 40 de capital e
120 mil de crédito. Então, faz uma conta aí. Se você quer fazer 300 mil de lucro no ano, você vai precisar mais ou menos de uns 200 mil de capital e uns 600 mil de crédito. Se você for arrematar sua caixa econômica. Mais ou menos 200 mil de capital, isso sem contar 100% de financiamento, né? Dando 5% de entrada. Você vai precisar mais ou menos de uns 200 mil de capital e uns 600 mil de crédito. Ou, se você... Aí depende também da operação, porque é só a Caixa que faz com 5% de entrada. Se você for lá no Santander, você tem que dar 20% de entrada e financiar 80%. Aí muda um pouquinho, vai ficar 60 mil de capital e 100 mil de crédito. Então, essa conta que você começa a fazer, você fala, cara, peraí, recorta aquilo que você precisa. Então, vamos lá. Você precisa de 180 mil. Você tem ganho 15 mil por mês, 180 mil. Para fazer 180 mil, você vai precisar, se for à vista as arrematações, 450 mil de investimento, já contando reforma e tudo, ou 180 mil, você vai precisar de 120 mil de capital mais 360 mil de crédito, ou 180 mil mais 300 mil de crédito se você for fazer operações no Santander usando outra metodologia de financiamento. Mas aí você começa a recortar, você fala, cara, peraí, não, isso aqui não precisa ter tanto capital e se eu usar meu crédito que já é CLT. Você que está aí querendo fazer transição de carreira. Se você está falando de transição de carreira, porque você tem emprego. Né? Você tem um emprego, você tem renda comprovada. Então, você já pode aprovar um créditozinho lá na Caixa e já começar a brincar aí nos leilões, seja do Santander, seja da Caixa, né, da própria Caixa e tal. Você já tem uma renda comprovada. Se você começa a trabalhar esses separadinho, assim, a cada 60 mil de lucro eu preciso de tanto, você começa a ver, cara, não é tão difícil assim não. Ué, mas peraí, para fazer 300 mil eu vou precisar só de 120 mil de capital e 360 mil de crédito. 360 mil de crédito dá mais ou menos de parcela, dá mais ou menos... 3.600, 3.500. Dá um pouquinho até mesmo, porque não fica 1%, né? Vai dar aí 3 mil, sei lá. Então o cara tem que ganhar 10 mil para ter uma parcela de 3 mil. Então não é tão difícil não, né, Fernando? Você começa a fazer, fatiar, você começa a entender que parece um mundo, né? Para quem está começando. Nossa, até eu fazer isso, cara, às vezes 2, 3 arrematações você mete uma dessa, né? É por isso que eu falei, não tem como você pular etapa. Não é uma promessa de que é fácil e de que é tranquilo, né? De que não vai, não. Você tem que fazer, você tem que seguir, não tem como você queimar ponte. Não tem como pular etapa. Você tem que passar por tudo isso. É um montinho, montão. Então, quem está começando vai entrar ali. Primeira coisa, quem está começando, isso daí a gente fala lá no DZA, vocês dão lá na aula tudo para o pessoal. Todo mundo ainda vem com aquela cabeça do CDI, do CDB, do investimento na Bolsa, do juros, se é 8% ao ano, se é 10 ou 12 que o banco está cobrando no financiamento. Nada disso vai fazer diferença na operação. Se está financiando 100%, 95% ou 80%, né, não faz muita diferença, porque o valor que você vai colocar ali, você vai tirar o dobro quando é alavancado. Né? Então, você está na parte do arroz, você está na parte do montinho montão. Então, você vai fazer um capital maior para que ali na frente você consiga ganhar mais. Porque quanto mais capital, é óbvio, quanto mais capital você tem, mais você vai faturar. Né? Mais você vai arrematar. Aí passa, principalmente, pelo principal ingrediente, que é o que a gente fala. Depois que você tem conhecimento, que você aprende a fazer, então você aprendeu a arrematar, aprendeu a vender, aprendeu a desembaraçar, aprendeu a desocupar, você aprendeu a imprimir dinheiro. Você aprendeu a fazer, você não vai ficar mais com dinheiro no banco, você não vai ficar mais com dinheiro no bolso. Todo o dinheiro que você tem, você vai investir, você vai arrematar. Né? Aí como é que faz a questão das contas mensais? Vem das vendas. Aí se demora para vender. No começo, demora. Depois que você está com a esteira, todo mês você vai vender um, porque você tem um monte. Né? Então, mas primeiro você começa no montinho, montão. Você vira a chavinha da cabeça de pensar o seguinte, não é o custo do juro, não é o custo da operação que vai ter ali, o quanto que eu vou pôr, quanto que vai dar, qual que é o percentual exato que vai dar, o custo de oportunidade. Tudo isso ainda é um momento pré. Depois que você passou dessa etapa, você vem, que a gente fala para as águas profundas, onde tudo isso passa a ser um mero detalhe. Né? Por quê? Porque você já virou a esteira e aí você consegue fazer o seguinte, agora eu fiz transição de carreira. Exatamente, é isso aí. Então, não é que... você falou assim,
é óbvio que é igual eu falo, faço sempre essa analogia que para mim é perfeita. Cara, como é que emagrece? É só você comer menos do que você gasta, pô. Você ingerir menos calorias do que você gasta. É simples, né? Mas não é fácil, por quê? Não é. Porque você tem que ir pra academia todo dia. Você sabe o que você tem que fazer. Cara, é só parar de comer, fechar a boca, comer pouco, comer menos do que eu gasto. Ir pra academia, gastar energia, ainda vou levar de bônus aí uma massa magra, um músculozinho e tal. Olha pra você ver, é muito simples, né? Agora, e pra fazer? É esse que é o negócio. Então, muitas vezes o que sabota a gente não é a falta de conhecimento, não é a dificuldade da operação, é a disciplina para poder colocar em prática, que na verdade a disciplina é o que separa muitas vezes quem tem sucesso e quem não tem. Não é que sabe mais. Cara, a curva de aprendizagem de leilão é baixa. Um cara que chega hoje sem saber nada, João Henrique tá aí, ó. João Henrique falou, eu só sabia de matrícula, eu nunca tive visto a matrícula, eu só sabia que era matrícula de escola. Porque ele mexe lá e tem uma rede de escola de inglês. Só sabia o que era matrícula de escola. Sabia nem que era matrícula. Em pouco tempo o cara já tá arrematando horrores. Cara, eu já tem, sei quanto, mandou uma planilha esses dias aí. Cara, de abril pra cá tem 12. Então, assim, aí você fala assim, então a curva de aprendizado ela é baixa. Mas o que separa, então, um grande arrematante de um arrematante mais ou menos? Disciplina. É o cara viver, de começar a respirar, tá dentro do um ambiente que também respira leilão, né? Porque, obviamente, você sozinho, a dificuldade se eleva ao quadrado, porque você está sozinho, você tem que conversar, tem que tirar dúvida, vai ficar vendo videozinho na internet, procurando, o que um falou, o que o outro falou. Cara, já rodou, você já perdeu tempo. E o ativo que a gente tem mais valioso é tempo. Tudo é tempo. Se você perdeu o tempo, já é difícil, aquilo que eu falei. Por que fica ruim para depois ficar bom? Porque na hora que está na parte ruim, você não tem tempo para nada. Você está trabalhando, está aprendendo uma coisa nova, tem que dar atenção para a família, sua esposa, seu marido. Pô, você não sai desse computador, não sei o que tal, você aprendendo, aquela coisa toda. Então o ativo mais valioso é o tempo, não é? Então, se é o tempo o ativo mais valioso, o que você faz quando você entra numa mentoria como a da Smart? Você está comprando tempo. Tempo de aprender com quem faz, porque nós temos aí, o Fernando tem mais de 200 arrematações, nós já estamos chegando a 100 arrematações, já passamos por tudo que você imagina, dificuldade, baixar, juiz ruim, não sei o que tal, então tudo já vem mastigado, né? Você comprou tempo na prática. E aí, obviamente, isso vai trazer resultado. Mas no fundo, ainda tem a parte da disciplina. Quem não tem disciplina vai sofrer mais, porque o que separa normalmente todo mundo quer ter a barriga de tanquinho, mas ninguém quer ir para academia. A diferença tem gente que vai para academia e tem a tal barriga de tanquinho. Não tem como, né? E é muito interessante você falar isso sobre essa questão de disciplina, porque não é porque a gente sabe muito, arrematei 200, que a gente tem disciplina. A gente também falha. Um exemplo clássico aí, com o João Henrique, separou um imóvel lá, olha, vai ser o leilão outro dia, 9 horas da manhã aqui, ó. Vamos pegar nós dois? Vamos pegar nós dois. Separou lá, belezinha. Quem que ficou responsável lá por arrematar? Eu. Aí eu fui levar o menino na escola de manhã, 7 horas, voltei, deitei de novo, dormi. Quando eu acordei era 10 e tanto. Entendeu? E teve disputa ou não saiu? Não, o cara pegou com lance único. Porra. Aí o João, você não ia pegar? Você não ia pegar, Fernando? Eu achei que era você, pô. Aí deu aquele migué, né? Pô, achei que era você e tal, aquela coisa e tal. Aí o João, não, tá aqui no celular, você falou que era seu. Entendeu? Aí, tipo assim, um cochilinho ali custou 200 mil de lucro que ia dar aquela casa lá. Ai, essa foi foda, viu? Mas faz parte. A gente vai relaxando depois de um tempo, né? A verdade é essa, né? A gente vai relaxando depois de um tempo e dá essas mancadinhas aí faz parte, né? É pra acordar. Você vai perder uma de 200 para não perder uma de 1 milhão. Mas, enfim. Bom, aí alguém perguntou ali sobre o negócio de arrematar sozinho e arrematar cotizado, né? Óbvio que você pega uma arrematação de 300 mil de lucro e divide por 3, vai dar 100 mil. Você dividiu, né? Dividiu ali o lucro, obviamente. Tem esse lado ruim da cotização, mas eu posso te dizer que na balança, o lado positivo pesa muito mais. Por quê? Quando você está procurando transição de carreira, o que você tem que fazer, na verdade? Diminuir a margem de erro. E para diminuir a margem de erro, não tem como. Você tem que ter mais imóveis na carteira.
Por quê? Porque se você errar, diminuir não é diminuir a margem, mas diminuir o impacto de um erro na sua carteira, né? Então, como é que você diminui o impacto do erro na sua carteira? Tendo mais. Para você ter mais, é natural que a cotização ela entra nisso aí, assim, melhora. Porque na hora que você acerta, você fica assim, pô, dividir o lucro. Mas você esquece daquela que você errou e que tem sócio com você que está dividindo o prejuízo também. Dividindo na demora, que prejuízo não dá, mas dividir na demora lá que demorou a vender. Então é E muito nem é só fácil, isso. cara. E Pode nem falar. é só isso, né? É o fato de você estar dividindo o trabalho, de você ter alguém para ir correr atrás das coisas com você. Porque, por exemplo, eu tenho uma casa que eu arrematei sozinho, que ela está lá abandonada. Eu não consigo ir lá tomar conta dela. Entendeu? É dureza. Às vezes você precisa de alguém ali, você fala, ô, vai lá. E aí quando você tem alguém fala, não, deixa que essa eu cuido. Né? Deixa que eu vou lá. Tem que, ó, vai ter visita. Não, dou um jeito, eu consigo alguma coisa lá. Precisa fazer algum, sabe? Tem muita coisa no pós-arrematação. Então, sozinho não tem jeito. Né? Não é só dividir o lucro, não é só dividir o risco. O risco ali é mínimo, a gente calcula e vai. Mas é dividir braço. Né? Hoje a gente fala aqui que o maior polo de arrematante do Brasil é Jacareí. Por quê? Porque todo mundo que eu conheço eu arrasto. Vamos comigo. Vem. Né? E vou trazendo e vou fazendo todo mundo se empenhar no negócio. Porque falta exatamente isso, braço. Né? Não é só o lucro e o risco. Porque quando você sabe, é aquilo que eu falei, quando você adquire o conhecimento, que é o que tem ali tá na mão, na Smart, tá tudo de bandeja, todo mundo sabe, ninguém esconde nada, ninguém guarda nada, o que você quiser, o que você tiver de curiosidade, a gente vai e responde. Tá fazendo, a gente pega na mão, faz junto. Então, depois que você aprendeu, o que você tem? Você tem um universo de imóveis aí para você arrematar, comprar, vender, ganhar lucro. E o que você precisa? De braço. Então, se você vai dividir, é aquilo que a gente fala, 20%, 30% de 10 milhões é muito melhor do que 100% de 200 mil. Não é? Perfeito, Fernando. Perfeito. É isso aí. E a escala vem na cotização, inevitável, né? A escala vem na cotização. E às vezes eu fico pensando até outras coisas, sabe? Tipo, cara, se você fica doente, tá com esses imóveis, ficou doente, aconteceu alguma coisa, precisou fazer uma cirurgia, ficou 3 meses de molho. Cara, ter sócio é uma maravilha, cara. As coisas vão andar, entendeu? Você vai, sua empresa, é como se fosse sua empresa não para. Porque você tem sócio, cara. Então, eu sou apaixonado de ter sócio, cara. Eu gosto de sócio pra caramba. Eu acho que sócio é um negócio que faz os negócios em si mudarem de patamar. Os sócios fazem isso. Então, quem anda muito sozinho, difícil construir uma coisa grande andando sozinho. A verdade é essa, cara. Assim, sozinho, tanto na hora da dificuldade, na hora que você precisa ter um ânimo ali, o sócio te ajuda. Cara, vamos, puxa pra cima. Tanto na hora de uma dificuldade, como eu disse, de saúde, alguma coisa assim, cara, seu sócio tá lá, vai tocar, cara, ele vai entender assim como também se acontecer alguma coisa, você vai tocar. Tanto na questão do risco do trabalho, que é o que você falou, né? Então, assim, aquilo que eu falei, talvez você consiga 1 milhão de lucro com 3, 4 arrematações bem feitas. Cotizado, você vai precisar de umas 15. Ok, vai precisar de mais, mas também dividiu o trabalho, né? E, obviamente, você dividiu o risco, dividiu o trabalho, quer dizer, se você tem 4 e errou uma, você errou 25%. Você vai ter lá, você achou que ia ter 50% e teve 30% de lucro. Porque prejuízo não dá. Mas, quando você tem 15, você errou uma, cara, aquilo não significa nada. Paciência. Aquilo, né? Então, você acaba diversificando muito mais, tendo parceiros para estimular. Você garante que seu negócio vai continuar, independente de qualquer coisa, se ficou doente, alguma coisa aconteceu. Vai continuar, seu sócio vai tocar. Então, eu acho que, assim, sinceramente, eu não consigo pensar em uma estratégia melhor do que cotizar. Eu não consigo. Para escalar, para construir algo grande. Você fala, cara, eu tenho um negócio de leilão grande que me dá muita grana. Eu não consigo pensar alguém construindo isso sem que seja com parceria com sociedade. E isso não tem como. Isso aí pode procurar, só existe sociedade de verdade dentro da comunidade Smart. Por quê? Porque essa parceria começou com nós 3. Eu, Pedro e Pierre, quando criamos, nós somos sócios de arrematação, a gente começou arrematando. Então, não é um negócio fake, que criou do nada, né? Não, é baseado na história. A história da comunidade, ela é baseada na sociedade de arrematação
que começou lá atrás comigo, com o Pedro, com o Pierre. Exatamente. Eu falo, é muito, muito legal isso, né? Porque eu, por exemplo, quando eu comecei e entrei na Smart, eu fazia tudo sozinho. Fui aprender a cotizar na Smart, financiamento, alavancagem. Eu não fazia alavancagem. Já tinha lá 20, 30 arrematações sozinho, mais não lembro quantas lá, e tudo sem alavancagem. Não passava pela minha cabeça, nem leilão de banco eu não sabia quando eu entrei na Smart. Né? Então, de 3 anos para isso que eu falo. A gente tem que passar cada degrau, cada etapa. Por quê? A arrematação que eu fazia lá atrás, eu não faço mais hoje. Né? E a arrematação que eu errei lá atrás, hoje eu já não erro mais. Isso vai te aprimorando, vai deixando você chegar no ponto. Agora, o que é plausível dentro do tema que a gente trouxe aqui hoje? É possível viver de leilão? Então, uma pessoa que tem um bom salário numa fábrica de 10 mil reais por mês é 120 mil. Isso daí você alcança em meses. Né? Você vai pegar ali 3, 4 pops, você faz ali em 2 meses, você já tirou. Né? Sabe? É muito tranquilo de fazer isso. Ah, como é que você vai fazer? Pelo conhecimento. Sem você conhecer, só eu entrar na comunidade eu vou conseguir? Não. Você vai precisar tirar dúvidas, ser curioso. A curiosidade é a maior característica, assim, a maior qualidade de um bom arrematante. Você tem que ser curioso, você tem que ter brilho, como a gente fala, né? Você tem que saber o porquê que está acontecendo as coisas. Por que o cara está ganhando dinheiro? Como é que está funcionando? Como é que ele vendeu? Como é que ele reformou? Como é que ele desocupou? Eu quero entender, né? O cara fez, eu só tenho que entender, como diz o Clóvis de Barros. Clóvis de Barros é sensacional. O cara, falando da Teorema de Pitágoras, o cara, 5 mil anos atrás, descobriu o Teorema de Pitágoras. Você só tem que aplicar e você erra. É igual leilão. A metodologia tá lá, tá tudo gravado, tem as aulas ao vivo, tem o WhatsApp. Cara, e você tá lá e deixa o negócio passar e não aplica, né? E não dá, né? Ó, pegar o comentário aqui da Patrícia. Qual o lucro mínimo para quem cotiza? Começa por aí. Se você está entrando numa cotização, você precisa saber calcular e entender que oportunidade é aquela que você está entrando. Você tem que fazer o seu cálculo. Não é o cara que está te oferecendo. Ó, vamos arrematar isso daqui que vai dar tanto. Você tem que saber que vai dar. Né? Ele tem a opinião dele, você tem a sua. Como é que você vai saber? Com conhecimento. Né? Você tem que. Depende sempre da gente. Por mais que cotizar não é botar dinheiro. Né? O João usou uma frase outro dia que eu achei sensacional. Não é CDB. Não é você colocar o seu dinheiro ali e pegar o retorno depois. Você tem que entender do contexto, você tem que ter o conhecimento. Porque quando apresenta uma oportunidade para você, vamos pegar junto? Você tem que fazer a sua avaliação se ela é importante para você ou não. Né? Quando você não faz, você faz o quê? Você está delegando para um terceiro. E aí a situação pode acontecer, pode ser divergente. E aí você não vai poder se culpar. Então a situação é, analisei, quanto que vai dar essa cotização? Vai dar 30%. Não, não vou pegar uma mais, depois eu pego outra. Nessa eu não vou entrar, não. Né? Por quê? Porque você sabe avaliar. Então você vai aprender do começo ao fim a avaliar quanto que é cada oportunidade, quanto que vai dar, e se aquilo está dentro do que você espera de rentabilidade. Ela faz sentido para mim dentro do que eu quero ganhar nesse próximo ano? Em quanto tempo eu vou vender aquela oportunidade que estão me oferecendo para cotizar? Né? É um imóvel com bastante liquidez, com pouca liquidez, vai ter um custo-benefício bom, tem muita reforma, não tem? O que vai acontecer? Né? Eu tenho que aprender isso. Então não é só pegar, quero comprar cota, quero entrar com o outro. Não, não é isso. Não é. Não é uma renda passiva. Né? Inclusive sobre renda passiva. Não, você pode fazer aluguel para ter sua renda mensal, para pagar suas contas. Cara, é pior, eu não usa essa estratégia, né? Por mais que não, hoje quem tenha sabe arrematar, cara, quem sabe arrematar não mexe com aluguel, gente. Se você encontrar alguém na internet que fala de leilão, falando que mexe com aluguel, é porque não arremata. Porque não tem lógica. Como é que você vai mexer com aluguel se você arremata e ganha 40%, você vai mexer com aluguel para ganhar 1%, 0,8%? Não tem lógica, não faz sentido nenhum, né? Então você arremata um imóvel por 500 mil que vale 1 milhão. Você vai alugar ele por 5 mil. Né? Tá dando 1% ao mês. No ano deu 12. Se eu vender, deu 500. Quantos? Tenho 6 anos de aluguel e vou comprar de novo. Não faz sentido. Não tem lógica. Entendeu? Enfim. Não faz mais sentido. E além de você ter que gastar energia para ficar administrando um aluguel, contrato de locação, inquilino, um imóvel, tirando foco de operação de arrematação. Exatamente. Deixa eu passar uma perguntinha aqui, Fernando, senão a gente vai passar sem responder. Deixa eu pegar aqui, ó. Só um parênteses, pegando essa dica sobre a questão da locação, tem uma live que nós fizemos em agosto do ano passado, vai fazer um ano, com um caboclinho aí que era do consórcio e tal,
E eu abri, inclusive, 3 matrículas lá na época para confrontar lá a questão da operação dos números, que mostrou exatamente isso, que ele usava o imóvel para locação, para pagar a prestação do consórcio e tal, 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 tal. E eu falei, olha, de dezembro para cá eu mostrei 3 matrículas, onde eu investi 400 mil e o lucro foi 260 mil líquido, né? Entrei em 6 meses. Exatamente. Não tem como. O Henrique Franco está perguntando aí se tem casos de alunos que... Cara, o que mais tem, se você for no nosso YouTube hoje, tem mais de... Cara, deve ter passado 100 lives. E não é print, não. Porque o pessoal fica postando print eu posto também ali no Story, mas tem mais de 100 lives lá. Então é gente conversando, explicando toda a trajetória. A André tá aí, ó, uma dessas. Francis fez transição. É muita gente. Marcela. Cara, eu não vou nem citar nome. O Gines, que era médico, cara. Fez transição de carreira. É muita gente. Só sei lá no YouTube. Você vai perder. Tem um tanto de história que tem lá. De pessoas que saíram dos empregos e estão vivendo de leilão. É uma coisa absurda. Então assistam lá, façam esse exercício aí que eu tenho certeza que vai incentivar bastante vocês. São lives, então vocês têm conhecimento muito rico ali de bate-papo de 1 hora, né? Então vem trazendo muito dessa história de transição de carreira, né? A assessoria compensa, né? Eu sempre falo, inclusive acho que tem uma resposta numa caixinha de pergunta minha lá no meu Instagram falando sobre isso. A assessoria só compensa quando você está sem dinheiro. Porque não faz o menor sentido você dar o lucro, vender o lucro a troca de 10%. Né? Não é essa. Você vai ganhar muito mais arrematando para você, uma vez que você sabe, do que fazendo assessoria. A Yara perguntou, é necessário ter CNPJ para arrematar em leilões? Não. Aqui a gente está falando de operação da pessoa física, inclusive. Né? Então não tem nada de CNPJ, não. Beleza? É possível comprar um imóvel em leilão financiando? Sim, foi exatamente a conta que eu fiz aqui. Caixa Econômica Federal, em regra, você vai financiar, você vai dar 5% de entrada e financiar 95%, Santander, 20% de entrada, financiando 80%. E, além disso, a Leiloaria Smart, por exemplo, que é uma empresa do Grupo Smart aí, que tem contato com credores, faz venda de imóveis, tem empresas de home equity, por exemplo, que elas permitem financiamento de 70%, você tem que dar 30% de entrada. Então não fica só Caixa e Santander. Tem bons imóveis aí fora que também tem oportunidade de comprar financiando, né? Dando aí percentual de entrada e financiando o restante. Então, oportunidade para financiar tem bastante aí no mercado, beleza? Quando vocês começaram a ficar atuando em cidades próximas às suas moradias, como expandir? Sim, para mim, eu vou falar depois passar para o Fernando, mas para mim foi o maior erro que eu cometi no início, né? Porque chegou um momento em que você fica travado, né? Você já começa a olhar outras coisas, você fala, cara, eu tô com vontade, mas você tinha aquele receio. E a pandemia, eu acho que trouxe muito, abriu muita cabeça, né? De expansão. Por quê? A gente tinha essa coisa de ver o imóvel e tal, e depois a gente foi evoluindo. Falou, cara, peraí, mas tudo que eu faço aqui, eu fico imaginando. Hoje eu faço um exercício. Falo, cara, moro aqui em Belo Horizonte, quero comprar um apartamento no Lourdes. Aqui, um bairro bom aqui, Belvedere e tal. O que eu vou fazer para arrematar um imóvel desse e verificar o preço? Porque eu não sei o preço de cabeça de todos os imóveis. Obviamente que eu tenho uma ideia da região boa, sei mais ou menos quanto vai ser o metro quadrado lá, mas eu tenho que pesquisar para chegar a fundo. O que eu vou fazer é a mesma coisa que eu faria comprando imóvel em São Paulo, que é pesquisar ofertas, saber fazer o método comparativo, planilhar as ofertas, eventualmente, se precisar ligar para algum corretor. É isso. Eu faria a mesma coisa em São Paulo. E outra coisa, eu não posso entrar no imóvel. Então, tanto faz eu estar aqui ou não, porque se eu pudesse entrar, beleza, aí era uma vantagem. Também eu poderia pagar um diligente para poder entrar no imóvel lá em São Paulo. Mas não pode. Então, tudo que você vê do imóvel é o que você vê no Google mesmo. Você olha lá, a fachada do imóvel e tal, é aquilo. Então, não faz diferença você morar na cidade ou não morar na cidade, porque você não vai ver nada mesmo. Você vai ver só a fachada do imóvel, você não vai conseguir entrar no imóvel. Então, para mim, isso é uma coisa que, se eu estivesse começando hoje, eu já abandonaria de cara. Outra coisa que eu abandonaria quando eu comecei, a gente tinha isso ainda. Também menos. Esse aí foi até menos. Que a gente já entrou pegando uns imóvelzinhos que eu não moraria. Já entrei pegando, cara, a gente entrou pegando umas coisas que falou, cara, vou entrar, pá. Mas eu sei que muita gente tem disso, né? De entrar, aí o cara entra, ele mora... vou usar o exemplo de Belo Horizonte de novo. O cara mora aqui na zona sul de Belo Horizonte, o que ele faz? Procura só imóvel de 4 quartos, não sei o que tal, que ele moraria, não sei o que tal.
e aí acaba fechando um pouquinho cedo, quando na verdade a gente tem que olhar para o mercado. As pessoas, todo imóvel tem demanda, porque alguém comprou. Inclusive, quem foi para leilão extrajudicial, alguém comprou financiado, não pagou. Então alguém comprou aquele imóvel, né? Então tem demanda para aquele imóvel. Se alguém comprou financiado, não pagou, porque alguém chegou a fazer a compra daquele imóvel. Então, isso para mim é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas erram, ficar preso ali no conceito do que ele moraria, algo assim. Mas te atrapalhou, Fernando? Não, pelo contrário. O que acontece? No começo eu pegava sempre aqui, né? Você tinha aquela preocupação e tudo mais, você vai se libertando disso. Já aconteceu de eu ter arrematado aqui em Jacareí e vendido o imóvel sem nem ter ido lá. Fui, arrematei e vendi sem ter ido lá. Quem falou isso também uma vez, a Andréia, que é dos Tubarões, a Andréia Lemos, falou: estou fazendo esse exercício. Arrematei aqui em São Paulo, não fui lá para me aprender, né? Arrematei, comprei, reformei e vendi sem ter que passar lá perto do imóvel. E agora o que acontece? Você se liberta dessas crenças limitantes aí, você começa a estender, né? Aí o pessoal fala, não tem jeito, é aquilo que a gente falou sobre a questão das etapas. Perguntaram aqui, como é que vocês fazem para ver a questão das dívidas do imóvel, para verificar a questão da reforma do imóvel? Você vai passando por isso, você tem que passar por isso. E depois chega num determinado ponto que nem as dívidas mais importam, nem a reforma mais importa, você vai resolver. O que aparecer na sua frente, você vai tratorar, entendeu? E vai funcionar muito bem. É isso aí. Deixa eu passar mais uma pergunta aqui. Como vocês fazem... foi mais ou menos o que você falou. Como você faz reforma fora da cidade? Somente cotizando com a cidade? Com cotizado da cidade? Então, segue Depende. lá a Carla Rocha, House Flip, entendeu? Ela pegou pra gente, o que aconteceu? É outra coisa. Temos parceria primeiro. Essa foi uma situação disruptiva que a gente teve agora o quê? Faz de 2 anos para cá. Cara, na hora de fazer reforma, o que a gente sabe? A gente sabe refazer a casa. Então eu peguei uma casa lá que eu tenho que pintar. A gente ia escolhia uma cor lá e pintava. Agora não, a gente precisa o quê? De bom gosto. Carla, dá uma dica aqui. Pinto com que cor? Tem alguma outra coisa que eu posso melhorar? Ou seja, você subiu de nível. Você vai para um outro ponto, né? Para um outro patamar. Então a gente tem facilidade, ou seja, você começa a pensar, muda realmente o pensamento. E hoje está todo mundo falando de house flip, né? É, Mas na verdade isso nasceu aqui na comunidade Smart. Fernando foi exato. pioneiro nisso uns 3 anos atrás, aí 2 anos e meio atrás. E hoje a gente usa como estratégia, inclusive, uma das estratégias principais, reposicionar imóvel, fazer, né? Usar toda a estratégia de reforma inteligente para aumentar o valor do imóvel, inclusive ganhar na reforma. Não é só deixar o imóvel mais líquido, não. Né? Reformei, vai ficar melhor para vender e tal, eu adiciono o preço da reforma. Muitas vezes a gente ganha na reforma, inclusive. Né? Então, isso foi desenvolvido e aplicado aqui. Pode procurar, ninguém faz isso, não. O que a gente faz, e não fazemos só com imóvel pequeno, não. É imóvel de 15 milhões, a gente já fez um aí de 15, está terminando agora. Imóvel de 3, de 5, de 1, de 500 mil, de 100 mil, de 200 mil, todos os segmentos, e tudo com auxílio aí, com a supervisão da Carla Rocha, que é a maior especialista em house flip do Brasil, tá? Não tem nada igual que ela prova. Tem gente que fala que é especialista em house flip, mas não mostra nada. A Carla prova, você entrar no Instagram dela, é uma aula, todo dia tem coisa bacana lá, desde apartamento a casa, tudo, absolutamente tudo. Então, o que a gente faz hoje? Usa leilão com house flip e as reformas à distância, elas são gerenciadas à distância. A mesma coisa que eu falei sobre precificar o imóvel na sua cidade, a mesma coisa que você faz quando você faz à distância, reforma na prática é a mesma coisa. Você fala, estou reformando a minha cidade, eu vou lá passar na obra. O que você faz? Antes do meu trabalho, eu vou lá dar uma passadinha, encho o saco do pedreiro lá, e aí? Chega lá, tal, e vai embora. Você vai ficar lá o dia inteiro com o pedreiro lá? Você não vai. Você vai chegar, dar uma olhadinha e ir embora. Aí fala, não, mas ele sentiu minha presença. Cara, Ele presença... ficou foi com birra de você e ainda vai fazer besteira lá. ainda vai fazer besteira, vai ficar puto com você. Porque no final das contas, o que motiva pedreiro é o pico sexta-feira. Então, na hora que você chegar sexta-feira, você fala, me manda um vídeo do que você fez essa semana, deixa eu ver direitinho, tá tudo certinho, eu mando Pix. Acabou. É a mesma coisa que você fazer na sua cidade. E ainda não tem um percalço, tem que passar lá de manhã e encher o saco do pedreiro. Né? Então, eu acho que não muda nada. É a mesma coisa da precificação. O que você vai fazer para precificar um imóvel na sua cidade é a mesma coisa que você vai fazer para precificar em outra cidade. Não muda nada. Absolutamente nada. Bom, vamos terminando por aqui, que já responder bastante coisa, que já é 9h15. Galera, só para encerrar. Amanhã
nós vamos abrir novas vagas para a mentoria do Zero Arrematação, às 10 horas da manhã. Se você não está no grupo de WhatsApp do evento, entra, fica atento lá se você está no grupo. Se você não está, fica atento aqui no Instagram, que às 10 horas a gente vai trocar o link ali na bio. Você vai poder clicar e entrar para a mentoria do Zero Arrematação. Às 20 horas amanhã vai ter a primeira aula de mentoria da turma 27. Então, vou trazer um caso lá. A gente tem um eixo teórico, um eixo prático. Gente, o ecossistema da Smart é um negócio absurdo. Isso aqui eu estou falando só da mentoria, reconhecida pelo MEC, a melhor mentoria do Brasil. E com eixo teórico, eixo prático, a primeira aula amanhã nós vamos falar sobre imóvel irregular. Eu vou mostrar um caso prático. Eu não falo, não, eu mostro. Mostrar um caso prático de um imóvel que a gente revendeu agora e como que a gente regularizou, vocês vão entender na prática, tá? Então tem um roadmap lá que o pessoal vai seguindo, cada tarefa, cada semana tem uma tarefa, é tudo bacana. Mas fora isso, você tem todo um ecossistema. Hoje a gente paga até anúncio para aluno vender. Então só de estar dentro da comunidade você recebe R$ 1.500 de anúncio por mês. Que é no Rio Real, LX, Imóvel Web, Chaves na Mão, Zap, né? Os principais portais aí do Brasil, você recebe R$ 1.500 de anúncio por mês para cada imóvel. Pra você ter ideia, a mentoria, você paga a mentoria brincando, né? E a gente não cobra corretagem nem nada, não. A gente paga para o aluno vender, porque a gente quer que o aluno realmente tenha ali o retorno do investimento que ele fez, né? Então, todo um ecossistema. Caixa Econômica Federal arrematou na Caixa. Nós temos hoje a maior corretora do Brasil para cuidar do pós-arrematação da Caixa. Gratuito, quem paga é a Caixa, não é você. E a gente vai cuidar de tudo para você, do pós-arrematação. E entre outras coisas, o Fundo Imobiliário, que é uma parceria nossa aí com o Fernando e com o Jason, né? Que você está num momento que está com menos tempo, você pode colocar e continuar investindo em leilão no Fundo Imobiliário. Tem tanta coisa que realmente é um ecossistema que é inigualável hoje no Brasil. Não tem nada sequer parecido para trazer resultado para o aluno. O aluno, ele tem hoje alguém pegando na mão dele. A verdade é essa, né? Agora vem a pergunta de $1 milhão, né, Renan? Por que vocês fazem tudo isso? Vocês são bonzinhos, né? Qual é o motivo? O que é isso? Não, vocês só querem vender curso? Não, gente. A gente busca na comunidade sócios, né? Como a gente falou aqui, nós arrematamos, a gente ganha dinheiro com isso. Nós trabalhamos, o nosso trabalho é arrematação de imóveis, é comprar e vender imóveis. Então, o que eu preciso? De sócios qualificados. Então, a gente tem que treinar, como eu falei, falta braço. Eu preciso de gente, né? Então, a gente tem que pegar vocês ali treinando e sai grandes parcerias, relacionamentos, amizades que eu vou levar para o resto da minha vida. Tenho grandes amigos hoje da Smart que ainda não tive a oportunidade de arrematar junto, mas já ajudei eles em arrematação e tudo mais. Tenho grandes amigos que são meus sócios hoje. Então, o que a gente faz ali na Smart, tudo que busca para desenvolver é para gerar negócio. Porque o negócio em si, gente, não tem nada mais lucrativo no país que seja compra e venda de imóveis. Você comprar o imóvel no leilão mais barato, vender ele mais caro. Fazer toda essa transformação. Tá? Então, não existe nada. Aí é que tá. Toda vez que você for entrar em qualquer negócio, você for tentar buscar, quero fazer transição de carreira, não quero mais trabalhar. Você vai investir o seu dinheiro em alguma coisa, você tem que ver aonde é que vem o dinheiro, da onde é que vem o produto. Vem da compra e venda. Se tem lucro ali, é dali que vai vir, é dali que vai ser remunerado. Então, não é das promessas que tem por aí, né? Você vai olhar aí em N outros cursos, vai pegar lá o bendito do professor. O que ele arrematou? Arrematou com algum aluno? Não. Entendeu? Aí você vai ver. Vou fazer um evento presencial. A gente tem na comunidade Smart uma cultura que foi formada ali durante anos. Então, tem lá, já vai para 5, 6 anos de Smart, comunidade Smart. Uma cultura que foi enraizada a ponto de chegar ali e o cara falar, mas como é que vocês vão fazer na matrícula? Você não vai entender agora. Depois que você estiver lá aculturado, você vai falar, nossa senhora, eu nunca imaginava que fosse desse jeito. Tá? Então é algo que não tem explicação. Simples assim. Só você fazendo. E pense sempre nisso. Eu vou entrar na mentoria aqui, vou pagar para ver. Vou. E aí você vai ver. Você vai efetivamente ver. E tem 15 dias de garantia, né? Então o cara pode entrar, ver e ainda, se não gostar, sai fora, né? Mas tem ainda toda a garantia aí para a responsabilidade é toda nossa. Fernandão. E além da garantia, só dar mais um parênteses, né? Tem a garantia de 15 dias. Você entrou, não gostei, quero sair. E é natural que você não goste, porque é um turbilhão de informação ali que você fica tonto. Você tem que falar assim, não, eu vou perseverar nesse negócio aqui, porque eu não estou entendendo nada, tá uma loucura, mas é aqui que eu quero ficar. É isso aí.
Não, não tem como. O cara que entra não sai mais. É por isso que a gente dá 15 dias. Não dá nem 7, que é o Código do Consumidor, dá 15. Porque eu sei que ele vai entrar e não vai sair mesmo. Então, para mim é muito tranquilo com relação a isso. Fernandão, meu amigo, obrigado. Boa semana para você. Boa semana para a galera que acompanhou aí. Tamo junto e eu quero todo mundo já preparando aí, já começando a fazer as contas. Eu passei aqui uns hackezinhos de conta para vocês fazerem, para já preparar a transição de carreira de vocês. Como o Rodrigo falou aí, quem está fora da Smart hoje não tem como mentir, está jogando Série B. Essa é uma realidade que não tem como. É a realidade, independente do que a pessoa acha, ela está jogando a Série B. A realidade é essa. Né? E negar a realidade é a pior coisa que você pode fazer na vida. Porque quando você nega a realidade não deixa de existir porque você está negando ela. Né? O resultado, você vai ter que suportar esse resultado se você está jogando a Série B. Jogar a Série B é duro, viu? Jogar a Série A é muito mais fácil. Vamos lá, galera. Um abraço. Tempo. Valeu. Tchau. Tchau.